Há 2 dias, o Rio de Janeiro e o Brasil se escandalizaram com um crime que aconteceu contra uma juíza por parte do seu ex-marido, que esfaqueou a juíza, aqui do TJ do Rio de Janeiro, na frente das 3 filhas e matou a juíza. Né? Então, assim, o que é esse fenômeno? Por que leva um ser humano, o que leva uma pessoa a fazer um ato como esse? Né? O fenômeno de stalking ele já acontece há muitos anos, né? Muito antigo, mas ele só passou a ser percebido como um ato de violência no final do século passado, década de 90, final da década de 80, quando algumas celebridades como a Madonna, a Judy Foster começaram a ser perseguidas, né? Algumas dessas celebridades, e isso começou a vir à tona, né? Começou a acontecer um outro crime na Califórnia de uma atriz famosa e outros 4 mais naquele mesmo ano de 1990, se não me engano. Né? E aí foi quando começou-se a pensar mais seriamente, a estudar. A Califórnia, inclusive, criou uma lei anti-stalking. Né? Então, o papo de hoje é sobre stalking. Apesar do stalking de figuras públicas acabar sendo mais percebido pela população por conta do espetáculo midiático, a verdade é que essa é a grande minoria dos casos de stalking. Né? A grande maioria dos casos de stalking são de pessoas comuns. Então, o papo de hoje é sobre stalking. Bom, pessoal, então vamos tentar definir stalking, né? Stalking é uma palavra anglo-saxônica. A gente não conseguiu encontrar propriamente uma tradução para o termo stalking, né? Em Portugal eles até usam assédio persistente, mas é um termo que não cola muito no português. Então, stalking, assim como saudade não tem tradução para o inglês, ou take for granted não tem tradução para o português, stalking a gente não consegue traduzir propriamente o termo, então a gente usa o termo anglo-saxônico. Então, o que é o stalking? O stalking é, antes de tudo, uma forma de violência, tá? E que se define da seguinte maneira: é um conjunto de comportamentos de assédios praticados de forma persistente por uma pessoa contra outra, sem que esta deseje ou consinta, causando medo à vítima. Então, entre os pesquisadores, existem várias definições, essa é a minha definição. Eu gostaria de poder, aqui eu tinha prometido até 20 minutos para os seguidores do Instagram, gostaria de poder dizer por que essa é a minha definição, termo a termo, mas infelizmente não vou ter os 20 minutos, porque o meu editor está saindo de férias hoje. Então, botei na tua conta ainda, Davi. Oh, dab on them. Então, uma coisa importante é o caráter persistente. Eu, numa ocasião, eu dei um parecer desfavorável a uma desembargadora, e aí a semideusa resolveu, foi a única vez em anos e anos de perícia que eu recebi um WhatsApp muito mal criado, com algumas ofensas e até ameaças, né? Bom, aconteceu uma vez, então não foram várias vezes, eu não posso dizer que fui stalkeado, portanto, né? Para que você use o termo stalking, é preciso que haja uma repetição. Alguns autores querem colocar um critério de 10, de 2, de 5, né? Mas eu acho que o que deve imperar é o bom senso em relação ao ato, que a gente vai estudar um pouquinho mais, e a consequência para a vítima. Né? Bom, Eric, me explica melhor que comportamentos são esses, hein? Comportamentos é muito geral. Bom, vocês devem imaginar que na atualidade o mais comum seja mensagens em rede social, em WhatsApp, e realmente é o que as pesquisas apontam, né? A maneira mais comum de stalkear hoje, né, de perseguir, de perturbar de maneira abusiva e intrusiva é através das redes sociais, de WhatsApp, etc. Agora, outras maneiras são telefonemas, antes dessa era digital, o uso de cartas, atualmente o uso de e-mails, né? Aparecimento nos locais onde a vítima está. Eu tive, por exemplo, uma paciente que todos os dias o ex-namorado dela estava lá no horário de saída do trabalho dela. Todos os dias ele fingia que era casual, obviamente não era, né? Então, aparecimento súbito nesses locais. Às vezes uma coisa muito mais sutil, como por exemplo, enviar flores, enviar presentes, né? E é até difícil, como é que você vai chegar numa delegacia e fazer, o cara tá me mandando flores, né? Às vezes são atos que são mais sutis. E às vezes são atos que são mais grosseiros mesmo. Por exemplo, espalhar boatos. Né? Eu tive um caso de num hospital que eu trabalhei, na verdade não era nem paciente nem nada,
onde um dos residentes saiu com a amiga do outro, o outro ficou com muito irado e começou a perseguir aquele cara e criar boatos sobre a sexualidade dele, sobre a potência dele, criar vários boatos, espalhar boatos pelo hospital, assim como perseguir, criar perfis falsos nas redes sociais também, uma forma de stalkear, né? Então são vários comportamentos feitos por um indivíduo para poder lesar a vítima, ameaçar, causar medo, causar qualquer tipo de injúria. Então, a gente tem esses atos que são mais simples e pode ir até atos muito mais danosos, como, por exemplo, anúncios públicos, né? O Pablo Escobar, que é o cara que foi o rei do tráfico na Colômbia, em Medellín, na década de 90, ele costumava, por exemplo, enviar caixões para as pessoas que ele estava ameaçando de morte, né? E pode chegar a ameaça e a lesão corporal de fato, né? Um detalhe muito importante para a ameaça, tá? É que dentro desses comportamentos existe algo que leve você a crer que o sujeito pode chegar a um desfecho como que aconteceu com essa juíza, que foi o assassinato, sem a ameaça. Então, muito cuidado. Quando um cara ameaça, dentro de todos esses comportamentos, é o mais indicativo, e obviamente lesão também, né? A agressão. É o mais indicativo de que pode ser uma pessoa perigosa e uma pessoa que pode chegar a ferir ou até matar o outro, né? E a gente vê que historicamente o cara já tinha, né, em 2007 ele tinha uma ex-namorada dele, ele tinha feito um boletim de ocorrência contra ele por conta justamente de ameaça, de lesão corporal, enfim. Essas são pessoas que ficam recorrendo na perseguição do stalking, né? Bom, em geral eles têm um modus operandi bem típico, eles vão se aproximando de mansinho, devagarinho, como quem não quer nada, né? Eu tenho uma amiga que ela tem um ex-marido com quem ela divide a guarda do filho, e o cara é nitidamente um psicopata, e ela vai, e o cara vai se aproximando, dizendo que quer falar com o filho, e ela, coitada, ela quer que o filho tenha uma relação com o pai, mas à medida que ele vai se aproximando é que ela vai percebendo que na verdade ele não quer nenhuma relação com o filho, o que ele quer é se aproximar dela, né? Então o modus operandi muitas vezes ele vai se aproximando devagarinho, sutil, e daqui a pouco começa realmente a acentuar a medida de stalkear a pessoa, né? Em relação aos stalkers, existem alguns dados epidemiológicos que são interessantes, é importante a gente conhecer isso, a gente poder saber traçar o perfil de um stalker, né? Então, alguns dados de vida, como por exemplo a história de violência sexual, a história de uma perda importante na vida, durante a vida, sobretudo na infância ou na adolescência, né? A história de isolamento social são alguns dos fatores que podem ser prévios podem haver na história de vida do stalker. Ué, como é que isso se forma na cabeça do stalker, hein? Como é que é isso? Então existe na primeira fase de formação uma fantasia em relação ao objeto, uma fantasia narcísica, né, em relação ao objeto, onde ele acha que ele merece aquele objeto e aquele objeto passa a ser idealizado como alguma coisa que vai formar um par e uma vida bacana, enfim, qualquer coisa nesse sentido, né? Esse objeto pode ser real ou imaginário. Um exemplo de objeto real é o ex-marido, né, o ex-companheiro, né? Um exemplo de objeto imaginário a gente pode trazer, a gente já estudou muito em aula, né, a síndrome de Clerambault, delírio erotomaníaco, ou seja, é o que acontece muito com as celebridades, né? Uma pessoa delirante, um delírio, acredita estar sendo amada por alguém, né? Sei lá, a Madonna, Michael Jackson, e aí passa a perseguir aquela pessoa porque acha mesmo que está sendo amada, né? Nota que esse tipo de stalker ele tem que ser tratado, né? Ele tem que ser tratado com antipsicótico. Bom, então o objeto pode ser real ou imaginário, mas essa é a fantasia de que você vai fazer um par com aquele objeto e que aquilo ali vai dar certo. E aí quando não dá certo, quando a pessoa se sente rejeitada, quando sente que não está dando certo, aí vem todo um sentimento vem um ressentimento, um sentimento de fúria, de ódio, um sentimento de rancor, né, que faz com que a pessoa
passe a stalkear, passe a querer se vingar daquele objeto, né? O objetivo do stalker são dois, ou a reconciliação ou a vingança, das duas uma. Bom, é óbvio que eu gostaria muito que fosse uma aula mais expositiva, né, 50 minutos, uma hora, como bom psiquiatra forense que eu sou, mas o pouco tempo faz com que eu tenha que ser muito certeiro e incisivo no que eu vou falar. Então, eu acho que o que a gente tem de mais importante para trazer são as características, os subtipos de stalkers, para que vocês consigam entender quem é o stalker, né? Então, quem é muito fera nisso é a psiquiatria forense australiana, e ela divide em 5 subtipos que são subtipos que eu gosto. Tá? Então vamos ver aqui o primeiro subtipo, que é o subtipo rejeitado. Esse é o mais comum e o mais persistente dos tipos de stalkers. Então, esses são exatamente os tipos de stalkers que vão cometer crimes, que vão cometer homicídios, que são os mais perigosos, são os mais letais. Em geral, eles têm muita relação com os transtornos da personalidade do cluster B, sobretudo os psicopatas, os narcisistas e os borderlines. A gente já viu muito bem no nosso curso de transtorno de personalidade como funcionam essas personalidades. Bom, então como é que isso se dá? A partir do momento que aquele cara não aceita o término, a ruptura, a rejeição, o abandono, ele não aceita em hipótese alguma, ele começa a perseguir incisivamente a vítima até podendo chegar aos desfechos, como a gente viu aí no caso da juíza. Então é muito simples a fenomenologia disso aqui. O cara começa uma perseguição depois de uma ruptura, não necessariamente de um companheiro ou uma companheira, né? Mas pode ser uma relação de amizade de trabalho, uma outra relação, né? É muito mais comum uma relação amorosa, uma relação íntima. Então note que esse é o tipo que a gente tem que ficar de olho, que é o tipo que é o mais perigoso. O segundo tipo a gente pode chamar de intimate seeker, né? O tipo que busca intimidade. Então esse tipo normalmente ele sofre de um transtorno delirante em que ele acredita que está sendo amado e ele começa a procurar, é o típico das celebridades, né? Então esse é um tipo de personalidade completamente diferente da outra. Esse tipo de personalidade na realidade não é nem uma personalidade, é uma doença. Uma doença onde o cara sofre de um delírio que acredita que está sendo amado à distância. Tá? Por uma pessoa hierarquicamente ou socialmente superior, né? O terceiro tipo é o incompetence, ou em português a gente chama de inapropriado. É aquele sujeito que tem uma dificuldade intelectual de entender que aquela mulher não quer nada com ele. Eu já passei por uma situação dessa. Um paciente meu que tinha um QI muito limítrofe ali perto do retardo, ele acreditava piamente que aquela menina queria alguma coisa com ele, mas ele se justificava para ela dar os foras nele. Não, porque ela teve um trauma por isso, por aquilo. Uma ocasião eu tive que ir até a delegacia para acalmar a moça, né? Uma confusão danada, eu fui até a delegacia para acalmar a moça, expliquei para ela, eu falei, olha, eu entendo que, né, seja muito chato tudo isso que está acontecendo, imagino que deve ser muito chato e tal, mas eu só queria que você não tivesse medo, porque esse cara não vai te fazer nada. Assim, ele não tá entendendo bem o que está acontecendo, ele cria situações, mas ele não tem risco contra a tua integridade física. Só realmente é muito chato você chegar no seu trabalho, como você chega e está recebendo flores, o cara te visitar levando chocolate o tempo inteiro, realmente deve ser muito chato. Então esse é o tipo inapropriado. O quarto tipo é o tipo rancoroso ou vingativo, né? Eu vou trazer um exemplo aqui do tipo rancoroso. Então, houve uma médica conhecida minha, muito competente, muito bacana a menina, e ela é oncologista, um paciente dela faleceu. O paciente dela faleceu, ela é muito competente, não houve erro nenhum, mas muitas vezes dentro do processo de luto do familiar, ele quer achar um culpado para aquilo, né? E aí a familiar, que era até uma pessoa muito humilde, ela teve a convicção de que houve um erro médico, de que a médica era culpada, e ela perseguia, ela mandava mensagens, e na data de Natal mandava mensagens dizendo que, como está o seu Natal, olha minha foto aqui com meu marido, eu desejo o pior para você, enfim, ficava stalkeando ela. Esse tipo de stalker dificilmente chega às vias de fato, chega a causar qualquer tipo de ato violento. Ele só quer importunar, ele quer trazer medo, trazer desgosto, trazer uma coisa, uma sensação ruim, né, para a pessoa. Mas dificilmente vai chegar ao ponto de cometer um crime de lesão corporal. E o quinto tipo é o predador, esse é o
pior dos tipos, mas ele é disparado menos comum, que é o tipo parafílico mesmo, né? É o predador sexual, o estuprador, que muitas vezes ele vai e começa a querer saber detalhes daquela vítima, e aí ele começa a perseguir, e aí ele se sente aquela coisa de perseguir, dar uma sedução, um poder, uma dominação que o cara gosta, e enfim, na grande maioria, quase totalidade, são os psicopatas, né? E ainda bem que estatisticamente é a grande minoria dos casos de stalkers, tá? A maioria, infelizmente, é aquele dos rejeitados, que é o segundo mais grave. E aí, pessoal, quem que oferece mais, qual é o tipo de pessoa que oferece mais periculosidade? É o ex-parceiro. Então, estatisticamente, pesquisas aí, não é só no Brasil, é Europa, é Oceania, Estados Unidos, quem oferece mais risco é ex-parceiro do sexo masculino, que oferece para sua mulher, sobretudo aqueles que já têm uma história de violência doméstica, aqueles que já têm aquele transtorno de personalidade que a gente conversou. Esses são os tipos que são realmente que a gente tem que ficar muito preocupado, que pode ter um desfecho negativo. Então, um perfil que a gente pode trazer para eles são homens, em geral, em torno dos 30 anos. É lógico que assim, não precisa ser esse padrão exatamente, né? É um padrão estatístico, mas pode fugir do padrão, né? Então, são homens em torno dos 30 anos, normalmente solteiros ou divorciados, que têm um padrão de ser mal sucedido no trabalho, ou desempregado, ou com um emprego meio meia boca, né? Um cara que não deu muito certo na vida. E que às vezes tem uma capacidade intelectual maior do que a média. Pode ter também transtorno de personalidade, é óbvio. Agora, uso de álcool e drogas é muito comum, tá associado, né? E até ter passado criminal. Quais são as consequências para a vítima? Bom, primeiro, transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno onde a pessoa começa a ter pesadelos, começa a ter revivescência, não consegue esquecer, aquilo vem na mente várias vezes ao dia, aquele medo, né, de ameaça ou de lesão, alteração de sono, ansiedade, ataques de pânico, depressão. A vítima ela pode ficar muito sequelada psiquicamente em função de uma coisa rotineira de stalking, sobretudo quanto maior a duração do ato de stalking, maior a chance, né, maior o dano psíquico para essa pessoa. Uma das pesquisas mais recentes sobre o assunto mostrou que 83% das mulheres stalkeadas sofriam de alterações da personalidade. A grande maioria passou a ficar mais receosa, mais medrosa, menos extrovertida, mais paranoica, né? Então, alterações profundas na personalidade da pessoa. E além de danos psíquicos, a gente também tem danos físicos, né? Dor de cabeça, dor de estômago, inapetência, vontade de vomitar, náusea. Danos físicos também são relatados, foram bem pesquisados. Então a gente pensa assim, poxa, e o que a gente pode fazer aqui no caso de stalking, né? O que se faz hoje em dia? Então a pena aqui no Brasil, a gente não engatinha em relação a isso, né? A pena é de 15 dias a 2 meses e é considerado contravenção, né? Não é nem considerado crime o stalking ainda. A ameaça tudo bem, é crime, mas o stalking não. Então a gente precisa focar um pouco a atenção nisso, né? A sociedade esteja com a libido muito focada em prender traficantezinho de 18, 20 anos com uma mutuquinha de maconha, enquanto isso é muito pouco estudado. A sociedade médica, jurídica, isso é tão pouco estudado. Onde se estuda isso no Brasil? No Rio, em São Paulo? Isso se estuda muito pouco, né? Então, talvez a gente tivesse juntado mais esforços para poder tentar ter uma resposta, porque o encarceramento é a resposta também, né? Ele vai deixar de ser obcecado naquela mulher só porque foi encarcerado. Então a questão é muito mais profunda. A gente tem que fazer uma avaliação para a gente ver quem é o cara que pode ser um potencial, porque também se a gente pega, vamos prender os stalkers, a gente está juntando aí um monte de gente que talvez tivesse que ser um tratamento com antipsicótico, não é verdade? Então o que a gente deve fazer nesse caso, né? O que eu sugiro? Você que estiver passando por uma situação semelhante, o que eu sugiro? Em primeiro lugar, que você colete o maior número de provas, e-mail, gravação de telefone, coletar o maior número de provas, contar para alguém próximo, um parente próximo, procurar um advogado e procurar um psiquiatra forense ou não, porque eu só faço forense como perito do juízo, não faço forense no meu consultório.
mas procurar uma pessoa para poder entender qual é o risco, né? Eu acho que eu já trouxe aqui para vocês uma noção de quem é que tem um risco maior de cometer um delito, tá bom? Bom, por hoje é isso, pessoal. Um abraço.